Bom dia, Shalom. Bom dia, bom dia. Bom dia. Glória a Deus, começando mais um dia. Bom dia, glória a Deus. Mais um dia na presença de Deus. Amém. Mais um dia com o papai. Bom dia. Vou liberar aqui para o YouTube. Vamos lá. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Bom dia, então. Cadê o Anderson? Tá aí? Ia começar aí. Entrada e sair novamente. Aqui. O Anderson ia começar cantando uma canção pra gente nessa manhã. Cadê o Anderson? O Anderson acabou de entrar. Bom dia, jovem.
O Anderson vai tocar aí, cantar? Amém. A chuva deixou tudo mais lento. Choveu muito a noite passada. Acho que por isso que está desse jeito. Se cair, deve ser esse o motivo. Tá, beleza? Estão conseguindo me ouvir? Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa madrugada maravilhosa. Nós somos gratos a Ti, porque Tu fizeste a parte mais difícil, Senhor. Não é sacrifício algum, de fato, para mim, simplesmente acordar nesse horário. Todo sacrifício foi o Senhor que fez. Todo preço alto e árduo foi o Senhor que pagou. Pai, eu sei que os Teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que Te adore em espírito, alguém que Te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o Teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar Teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Pai, eu sei que os Teus olhos estão sobre a terra a procurar. Estão sobre a terra a procurar alguém que Te adore em espírito e verdade, alguém que Te adore em espírito, alguém que Te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem, derrama sobre mim o óleo precioso da unção, o óleo precioso da unção, e me faz segundo o Teu coração, Senhor, e me faz segundo o Teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar Teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer Te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor.
adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Obrigado, Anderson. Amém. Obrigado por esse momento precioso. Deus, nós te louvamos. Obrigado, papai. Obrigado por mais essa madrugada. Obrigado por estarmos juntos aqui com o mesmo propósito. Por tudo que o Senhor tem feito nesses dias em nossas vidas. Nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, te bendizemos. Que o Senhor ache em nós esse verdadeiro adorador. Sim, verdadeiros adoradores. Te buscam em espírito e em verdade, porque esses são os que o Senhor procura. E nós queremos ser encontrados por ti, papai. Te louvamos nessa manhã, te exaltamos, te engrandecemos, a ti damos todo louvor, toda glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bom, né? Começar o dia dessa forma, louvando a Deus, né? A melhor maneira mesmo de nós começarmos o nosso dia é dedicando as primícias, né? O primeiro tempo do nosso dia ao Senhor, e isso nos permite crescer, nos permite avançar e romper. E eu queria saber se nós temos aí alguém que gostaria de compartilhar como é que está sendo esses dias, como é que está sendo esse processo, essa jornada aí na sua vida, como é que está sendo os desafios extras, né? Você gostaria de compartilhar alguma experiência aí a respeito dos desafios extras que nós já tivemos até aqui, ou de algo que você esteja vivendo aí desses dias, dentro do nosso contexto, dentro do nosso propósito, entendeu? Eu queria dar oportunidade aí para compartilhamentos. Muito bom, muito edificante, né? A gente tem recebido muito testemunho das pessoas sendo edificadas quando as pessoas contam, né, e falam a respeito das suas experiências. Temos alguém? Tem gente que eu ainda não escutei nem a voz aqui ainda nesses nossos encontros. Por exemplo, Flávia Rocha, Flávia Roberto, não escutei ainda. Deixa eu ver quem mais que eu escutei. Tem gente que além de não escutar, não vi também, né? Fiquei só quietinho, escondido, nem liga a câmera. Assim, deixa eu ver aqui. Carol já falou, Cássio já falou, Marina já falou, Camila não falou ainda, Raílson não falou ainda, Bárbara Ellen não falou ainda, Suzane não falou ainda, Glendes não falou ainda. E aí, gente, vamos lá, alguém vai falar não? Todo mundo acordando. Suzane disse que vai chegar o momento. Bem, pode falar. Eu?
nessa questão do desafio, né, da arte. Aí, para mim, foi, assim, interessante, porque, assim, aí eu fiz um tecido, aí fui comprar o tecido, fui comprar a tinta, fui comprar o pincel, aí, assim, aí fui escrever antes de ontem, e ontem fui pintar. Fiquei com as costas doendo, mas, assim, foi muito gratificante. Acho que foi mais ou menos, não ficou, assim, 10, mas acho que ficou um 8. Eu sei de uma coisa, papai gostou, com certeza. Eu também acho. Porque o pai, né? Os meus filhos desenham para mim, hoje eles estão maiores, os desenhos melhoraram um pouco, né? Mas desde pequenininhos eles desenhando, pintando para mim, fazendo coisas assim. E a gente, como pai, sempre, né, celebra isso, sempre é especial. Tenho muitos desses guardados, né? A maioria das vezes eu tiro foto, justamente porque caso eu não consiga guardar, eu vou ter a foto, vou ter o registro. Então eu tenho muito desses desenhos aí guardados ou fotografados. Alguns ficam dentro da minha Bíblia, né? Esses dias eu estava mostrando uma Bíblia minha, a minha coleção de Bíblias, e tinha uma figurinha colada da Barbie, no meio de uma página da Bíblia, assim. A Radassa colou quando era pequena. Então, assim, essas coisas que têm esse sentido, esse valor para o pai, né? E esse é o propósito, né? Quando a gente fala aqui sobre fazer arte, sobre desenhar, esse ano a gente estendeu, porque o desafio extra de fazer esses desenhos era só durante uma semana, nas edições anteriores, e esse ano nós estendemos, né? Esse ano nós deixamos essa coisa de desenhar como algo diário aí, né? Como opcional, né? Diário. E algumas pessoas estão desenhando realmente diariamente, porque reconhecem que necessitam, né, de fazer esse tipo de... Talvez nunca tiveram oportunidade de desenhar para o pai terreno, né? Ou desenharam e talvez não foram tão bem recebidos assim os desenhos. E hoje você tem a oportunidade de fazer isso para o seu pai. Então isso é muito poderoso, né? É terapêutico, inclusive, né? Toda a arte é terapêutica. Toda vez que você se dispõe a fazer algo, é neuróbico, né? Como a gente disse aqui ontem, é algo novo, mas também é algo espiritual, né? É algo que te conecta mais ao papai, e a gente pode imaginar Deus recebendo isso como uma adoração, né? Adoração não é só música, né? Por muito tempo a gente ficou muito limitado a essa questão da adoração. Alguns conseguiram transcender um pouquinho e ir um pouquinho além, e começaram a ter a dança também como adoração. Então hoje a gente tem igrejas que têm ministério tanto de louvor como de dança, e entendem isso como adoração, mas a adoração vai muito além de louvor e dança. Adoração também diz respeito a textos, né, diz respeito a poesias, poemas, como estão sendo feitos aqui. Davi, né, Davi, esse adorador que escreveu tantos poemas, e também diz respeito à arte, né? A gente viu lá Bezalel, que eu falei, já falei de Bezalel, né, cheio do Espírito Santo para fazer arte, né? Então, você entender, né, sobre como que Deus ele vê e recebe isso, né, como uma adoração mesmo, né? São formas diferentes de adorar a Deus, mais do que simplesmente a música, mais do que outras expressões, né? Mas é uma expressão de adoração. Então, por isso que a gente está incentivando isso, né? Incentivando a criatividade, né, gente? Filhos criativos, não é isso? Mais alguém gostaria de compartilhar? Eu falei muito esses 2 dias, antes de ontem e ontem. Eu falei, hoje eu vou deixar vocês falarem, entendeu? Vocês compartilharem. Pai, Não sei bom dia. Bom dia, pode falar, Marília. Eu queria falar a respeito mesmo dos desenhos, como está sendo prazeroso e edificante para mim. Eu não sei desenhar nada, mas nada mesmo. Mal e mal eu consigo pintar alguma coisa. Mas eu decidi, quando eu comecei a fazer o desafio, que todos os dias eu iria fazer um desenho. E assim, eu tenho, como eu já falei aqui, eu tenho todo dia, depois que eu participo da live, eu já faço a minha transcrição, já faço a confissão e já faço o desenho antes de ter um momento com Deus. Então, eu faço todo dia a mesma coisa, né?
impressionante que como cada dia eu sou ministrada de alguma maneira para fazer o desenho. Às vezes eu estou aqui na live e penso assim, nem sei o que eu vou desenhar hoje. E às vezes eu pego o papel e às vezes eu faço de caneta colorida e começo e ponho a caneta no papel e fico pensando o que eu vou fazer. De repente eu sinto aquela ministração no meu coração e eu consigo colocar no papel assim, mesmo que simples, porque quem olha vê que é uma coisa de criança. A menininha é aquela cabecinha e o palitinho, o menininho também, mas é impressionante como Deus tem ministrado no meu coração isso. O dia que eu fiz a carta que foi mais difícil para mim, até queria ter contado isso da outra vez e acabei esquecendo. O meu desenho eu fiz um coração e vários pontos de interrogação dentro do coração, e fiz uma menininha também, que seria eu, né? Em cima da cabecinha, vários pontos de interrogação. E é engraçado que quando eu paro e olho, me dá, tipo assim, me dá um baque na hora que eu olho aquilo. É como se eu realmente tivesse colocado aquilo que eu realmente estava sentindo. E aí, quando eu saio para o meu momento com Deus, é como se eu estivesse expondo mesmo tanto de dúvidas na minha cabeça, no meu coração, e quando o Espírito Santo começou a me acalmar, ministrar no meu coração assim, para de querer entender tudo. Você não precisa de entender tudo, você só precisa de descansar, você só precisa de confiar. Tenha paciência, tenha calma. E eu fui me tranquilizando, ficando calma. E aí foi quando o Espírito Santo falou para mim por que eu ia entender o meu pai. Então, assim, é muito gostoso. Outro dia eu desenhei a bonequinha, né? O solzinho e os raios tudo em volta da bonequinha. É o jeito que eu estava me sentindo, assim. Então, é muito gostoso, vale a pena. Por mais que não consigam desenhar, por mais que é difícil, por mais que não saibam, coloque no papel, tente se expressar de alguma maneira, que é sensacional. É isso. Amém. Obrigado por compartilhar, Marília. É esse incentivo, né? É o incentivo aí de você estar fazendo arte para o papai, entendeu? Você pode... mas esse agora de pintar, eu não consigo pintar. Então, você pode pegar um lenço, passa tinta na sua mão e coloca no lenço. Lembra quando a gente fazia isso na escola, né? Alguém fez isso na escola para o pai, aí eu fiz isso com meu pai na escola, né? No Dia dos Pais, aí pegava o lenço de tecido e aí pintava a mão da criança, marcava a mão da criança no lenço e dava de presente para o pai o lenço com a mão marcada, né? Então, mas é uma forma de expressão aí que com certeza, né, como a Marília falou, né, esses desenhos estão, no caso dela, relacionados, né, ao que ela está sentindo e vivendo nesses dias, né, todo esse processo de cura, toda essa jornada aí. E isso é maravilhoso, né? A gente tem um propósito do ano passado. Nós tivemos alguns filmes que eu recomendei, a gente tinha um filme todo final de semana. Esse ano eu não coloquei os filmes, né? Foi um pouco diferente, mas existem alguns filmes interessantes que têm várias lições, né, aí para as nossas vidas. E ano passado eu recomendei vários desses filmes. Vários dos nossos desafios, a gente tem os filmes a cada final de semana, né? Principalmente no Diligência. O Diligência é o que a gente tem mais forte também, essa questão dos filmes. Todo final de semana a gente assiste um filme que está relacionado àquilo que a gente está vivendo durante essa jornada. E aí, no ano passado, eu indiquei alguns filmes aqui dentro do Propósito Paternidade. Tem muitos filmes excelentes, né? Como aquele A Procura da Felicidade, o próprio Procurando Nemo, aquele desenho animado, fala um pouco a respeito dessa questão da paternidade, né? Tem vários filmes aí que tem várias mensagens relacionadas a essa questão da paternidade. E tem um filme que chama A Vida é Bela, né? Eu não me lembro se eu coloquei ele, eu acredito que eu tenha indicado ele no Paternidade do ano passado. Ele é um filme também que fala muito a respeito dessa questão da paternidade. E é interessante, porque a Marília falou isso aí, eu lembrei que era uma coisa que eu queria ter falado para vocês quando eu ministrei e passei aquele vídeo do November Rain, né, que eu falei sobre o controle de Deus, sobre realmente Deus estar cuidando de todas as coisas, que às vezes nós não vamos entender muitas coisas, mas vamos confiar nesse Deus que controla
as chuvas e as tempestades das nossas vidas. E no filme Da Vida é Bela, o Roberto Benigni faz o papel, é um filme italiano, que fala da Segunda Guerra Mundial, né? E ele é um judeu. E quando ele, ali naquele filme, ele faz o papel de um pai, né, que vai com seu filho para o campo de concentração durante o período da guerra. E ali ele começa a sofrer, né, de perto os horrores da guerra. Só que ele decide que ele vai poupar o seu filho, né, daquelas coisas, né? Então ele está ali e ele começa a dizer para o seu filho que aquilo tudo é como se fosse um jogo, né? Então ele começa. Tem uma cena do filme aqui que eu vou passar para vocês que vai mostrar isso aqui. Ele tá ali no campo de concentração e ele fala para o seu filho como se aquilo tudo fosse um jogo, fosse uma gincana, né? Então eles precisam obedecer algumas regras e tal. Então ele cria um cenário para o filho dele. Por quê? Porque ele queria poupar o filho dele dos horrores da guerra. Então o menino fica todo o tempo achando que tudo aquilo ali é uma brincadeira, é um jogo e tudo para ele, né? Acho que ele pensou mais ou menos o seguinte: a gente vai morrer de qualquer jeito aqui, né? Não devemos sobreviver ao campo de concentração. Então é melhor que o meu filho não seja poupado aí dessa realidade. E tem uma ministração, um culto que eu preguei já algumas vezes, uma pregação minha, que chama Algumas Coisas que Deus Não Te Contou, né? E aí é interessante porque eu sempre divulgo esse culto, essa forma diferente de divulgar, às vezes, esses temas diferentes. Então, eu sempre divulguei esse culto, algumas coisas que Deus não te contou, né? Então, eu gerava muito essa curiosidade, né? Opa, eu quero saber, né? Então, as pessoas ficam assim, eu quero saber o que Deus não me contou, né? E a primeira vez que eu fiz, inclusive, eu coloquei meio que aquela coisa, tipo assim, e os dinossauros, né? E os extraterrestres? E não sei o quê, e não sei o quê. Aí as pessoas curiosas falam, rapaz, eu quero ir lá para saber o que Deus não me contou, né? E aí, na verdade, só que aí, na verdade, eu entro falando, né, a respeito de algumas coisas que Deus não contou. Eu tô abrindo aqui, tem até o esboço dela. E dentro disso, eu falo para eles, eu falei, ó, eu não vim aqui dizer para você, né, o que Deus não te contou. Eu vim aqui dizer que tem algumas coisas que Ele não nos contou, né? Deus gosta das interrogações, né? A Marília falou que ela desenhou as interrogações. A interrogação é o símbolo da rede insana, né? Você já percebeu, mas é um tambor e tem uma interrogação dentro. Por quê? Porque a gente sempre trabalhou com essa questão da curiosidade, com temas que geram curiosidade, com temas que fazem as pessoas pensarem, né? Se perguntarem, né? Que loucura é essa, né? Que insanidade é essa? 4h42 da manhã, acordado, né? Que doideira, né? Né? Como é isso? Transcrever a Bíblia toda em 14 horas, batendo um recorde, né? Como é que é isso, né? Ler a Bíblia toda em 42 dias, né? Que insanidade é essa, né? E aí os temas, né? Jogos mortais, trollagem fatal, algumas coisas que Deus não te contou, né? November Rain, os nossos temas das nossas ministrações. E aí, dentro dessa mensagem eu falei isso, né? Deus, ele gosta das interrogações, e aqui algumas coisas que Deus não te contou, né? Aí eu falei, ao invés de contar o que Deus não contou, eu começo a falar por que Deus não contou, né? E aí eu falo algumas coisas, né? Provérbios 25:2, a Bíblia diz que em Provérbios 25:2 que a glória de Deus é ocultar certas coisas, né? E a glória dos reis é tentar descobri-las. Então Deus tem uma glória desse negócio de esconder algumas coisas, né? Até falando dessa questão da paternidade, tem gente que fala a respeito de como Deus gosta de esconder as coisas para a gente. Então, aí alguém já usou o exemplo do pai brincando com o filho de esconde-esconde, né? Então, o pai se esconde do filho e aí ele deixa meio que uma parte dele descoberta ali, os pés, por exemplo, aparecendo para o filho pequeno conseguir achá-lo, né? Então, ele esconde, mas com o objetivo de que ele possa achá-lo. Então, tem muitas coisas que Deus esconde, mas com o propósito mesmo de que a gente possa encontrar essas respostas nele quando nós buscamos essas respostas. Então, Deus não alguém disse que Deus não esconde da gente, Deus esconde para a gente, né? Então, realmente tem coisas que a gente sabe que ele oculta da gente com um propósito. E tem outros que eu penso que tem a ver com isso, dentro da mensagem eu falo isso,
que realmente é porque ele tem um propósito mesmo de não revelar. Então, algumas coisas que Deus não te contou, né? Primeira coisa, se ele não te contou, é porque talvez ele não quer que você saiba, né? Então, tem coisa que Deus não te contou. Por quê? Porque talvez ele não quer que você saiba. E aí, tem alguns textos aqui, né? Um dos textos que a gente vê isso, por exemplo, é o texto de Romanos. Deixa eu abrir aqui para você, Romanos, capítulo 9. Esse capítulo 9 de Romanos é um capítulo emblemático, né? Um capítulo bem cheio de interrogações. Mas ele diz assim no verso, porque ele está falando sobre a questão de Deus ter escolhido os judeus, amei a Jacó, rejeitei Esaú, eu levantei o faraó, foi eu que levantei o faraó para glorificar o meu nome, quer dizer, eu que endureci o coração de faraó, né? Eu fiz tudo isso com um propósito. Então aí você vai lendo isso, você vai vendo a soberania de Deus. Aqui em Romanos 9 é um texto muito forte a respeito disso. E ele diz assim no 20, mas, ó homem, quem és tu que Deus replicas, né? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizestes assim, né? Então ele está dizendo assim, quem é você, homem, para tentar questionar Deus, né? É Jó lá, né? Quando ele se levanta para questionar Deus, e depois Deus aparece para ele e diz assim, aonde estava tu quando eu fundava a terra, né? Quem é você para tentar entender alguma coisa aqui? Relaxa, que você é só um menino, nasceu agora, eu fundei a terra, eu sei de tudo, né? Então a gente vê essa soberania de Deus. E aí algumas coisas que Deus não contou, talvez a primeira coisa é porque talvez ele não quer que você saiba, né? Aí a segunda coisa eu falo, se ele não te contou, é porque talvez seja melhor que você não saiba, né? Então tem coisas que Deus não nos contou porque é melhor a gente não saber mesmo, né? A Marília falou, ficou lá falando, tentando entender, né, cheio de interrogações, dizendo tem coisa que não dá para entender, né? Por que foi assim? Não dá para entender, talvez, né? Não tem respostas para isso. Mas esse texto, esse tópico aqui é isso, né? Tem coisa que ele não contou porque às vezes é melhor não saber. E aí é onde eu sempre entro com a ilustração do filme Da Vida é Bela, né? Eu vi aquele pai escondendo do filho, de certa forma, os horrores da guerra, né? Querendo poupar o filho daquela realidade e fazendo todo aquele terror, aquele horror, parecer algo legal e divertido. Aí tem a cena aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar, que o YouTube não nos derrube, que às vezes eles derrubam, né? Quando a gente passa alguns vídeos aqui. Deixa eu compartilhar aqui para vocês esse videozinho. Peraí. Peraí, que o Glauber me ensinou que eu tenho que... compartilhar o som. Agora vai. Ó. Claro que muitos podem se sentir incomodados ao ver um judeu dizer a seu filho que é ótimo embarcar num trem que vai levá-los para o campo de concentração. Para apreciar A Vida é Bela, é preciso aceitar o jogo de Guido e Josué como um recurso de um pai tentando amenizar o sofrimento do filho. Levando isso em consideração, a cena em que Guido serve de tradutor do oficial nazista é simplesmente impagável. Alles hören, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco. Chi c'è? Chi non c'è? Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Si vince a 1000 punti. Il primo classificato vince un carro armato, vero? Um zu arbeiten. Beato lui. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quell'altoparlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato un cartello con su scritto asino, qui, sulla schiena. Essa é uma das cenas, peraí, deixa eu acho que eu tenho ela mais completa aqui, essa aqui. A meu ver, Benini não chega tentando simplesmente... Gibt es hier Chi c'è? Chi non c'è? Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Si vince a 1000 punti. Il primo classificato vince un carro armato, vero? Um zu arbeiten. Beato lui.
Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quell'altoparlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato un cartello con su scritto Asino, qui, sulla schiena. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Noi facciamo la parte di quelli cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? In 3 casi si perdono tutti i punti. Li perdono 1, quelli che si mettono a piangere. 2, quelli che vogliono vedere la mamma. 3, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. È molto facile perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata. Gehorsamkeit ist alles. Dal Bicocche. Und noch etwas. Lui di Fragole. Bei diesem Pfiff. Alles raus auf den Hof, aber schnell. Ah, non chiedete i lecca perché non ve li danno. Ce li mangiamo tutti noi. Antreten in Zweierreihe. Io ieri ne ho mangiati 20. Schweigt. Un mal di pancia. Jeden Morgen. Però erano buoni. Ist Appell. Lascia fare. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando a nascondino. Ora vado, se no mi fanno tana. Scusa, ma... No, non mi chiedete niente a me, chiedete tutto a Bartolomeo, lui sa tutto, vi dice tutto lui, dopo ve lo dice anche a me che ha detto, Vocês assistiram aí, deu para ver aí a cena? Essa cena, então, é uma cena emblemática que ficou marcada desse filme. Por quê? Porque ele está lá no campo de concentração e ali o soldado, né, no campo de concentração, o soldado fala nazista, né, entra para poder passar as regras. E ele pergunta se tem alguém que pode traduzir. Como eles são italianos, e ele ia falar em alemão, então ele fala, você tem alguém que pode traduzir aí para os demais. E aí ele fala que vai traduzir, né, porque ele está dizendo para o filho dele que é um jogo, que é uma gincana, que eles estão participando de um jogo. E aí o soldado começa a passar as regras e ele traduz do jeito dele ali, vocês viram, né, criando toda uma cena para o filho achar que é um jogo, que é uma gincana, né. Então, aí você vê a atitude de um pai, né? Os outros ficam tudo sem entender o que esse cara está fazendo, né? E ele está fazendo aquilo ali justamente para poder amenizar para o seu filho as coisas. Então, quando eu falo que algumas coisas que Deus não nos contou, talvez é porque é melhor a gente não saber, né? É porque tem coisa que realmente Deus sabe que é melhor, né? Tem a forma melhor de fazer e a gente não entenderia, né? Num primeiro momento ou, né, da forma como Deus. Eu acho muito interessante aqui, por exemplo, o texto de Êxodo, no capítulo 13, no verso 17, quando o povo sai da Terra Prometida, o povo sai do Egito, e eles atravessam ali o Mar Vermelho, né? Faz aquela primeira Páscoa e tudo. Antes, na verdade, do Mar Vermelho, mas quando eles saem da Terra Prometida, do Egito, a Bíblia fala no verso 7 assim, ó, no verso 17, 13, 17. Ele diz assim, ó, quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem para o Egito. Né? Então, você percebe que quando Deus os tira ali do Egito, né, quando eles vão ser liberados do Egito, Deus não os manda pelo caminho mais curto, Deus manda eles pelo caminho mais longo, né, não é o caminho principal, o caminho habitual, ele manda por um outro caminho mais longo. Por quê? Porque se eles fossem pelo caminho habitual, eles se deparariam com alguns desafios que provavelmente faria que eles voltassem para trás para o Egito, né? E aí você vê Deus poupando eles daquelas coisas
para poder passá-los por um caminho mais longo. E às vezes Deus faz assim nas nossas vidas, né? Às vezes Deus vai permitir que o processo seja mais longo do que talvez seria. Deus vai permitir que a coisa demore mais do que poderia demorar. Talvez você fale assim, poxa, mas por que na minha vida está demorando tanto algumas coisas acontecerem? Porque Deus sabe, né, que talvez se fosse em tempo mais rápido, se fosse numa velocidade maior, como a gente gostaria que as coisas acontecessem, a gente não teria ou não viveria aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, é por isso que às vezes Deus vai nos mandar por um caminho mais longo. Por isso que às vezes Deus vai ocultar algumas coisas de nós, porque se a gente entendesse no momento, não é tempo para entender isso, né? Teve gente que falou, não é tempo de falar ainda, né? Alguém quer falar mais? Não é tempo de falar ainda. E às vezes é isso, às vezes tem coisas que Deus não quer nos falar ainda, porque é melhor a gente não saber mesmo, né? E aí no caso do Guido lá do filme Da Vida é Bela, ele esconde do filho, né? Ele cria todo um cenário, por quê? Porque era melhor o filho não saber, né? Então, tem coisas que são assim, né? Eu até, nessa administração, eu costumo dar o exemplo da salsicha, né? Eu gosto de salsicha, né? De cachorro-quente. Evito bastante, principalmente o pão, né? O pessoal, eu como cachorro-quente de uma forma insana, né? Eu tiro o pão, eu como a salsicha só com molho. Aí, às vezes, eu vou tá tendo alguma coisa, e aí a pessoa está servindo cachorro quente, eu falo, tem como você colocar num copo para mim? Você coloca a salsicha no copo cortada, e eu não como pão, porque eu evito mais o carboidrato, né? E aí, principalmente à noite. Mas eu gosto, né, da salsicha. E aí eu conto isso na pregação, né? Que uma vez uma pessoa falou para mim assim, você já viu como é feita a salsicha? E aí eu falei, não vi não. Ele falou, rapaz, se você ver, eu vou te mostrar como é feita a salsicha, que se você ver como é que é feita a salsicha, você não vai querer mais comer salsicha. E eu disse para ele assim, eu não quero ver então como é feita a salsicha, entendeu? Não quero ver. Né? Alguém já falou isso comigo sobre a carne também, né? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, você já viu, né, o processo da carne, né, como eles matam alguns animais? Eu vou te mostrar um vídeo aqui que se você assistir, você nunca mais vai comer carne. Eu falei, então eu não quero ver esse vídeo, né? Não me mostre esse vídeo, porque eu não quero saber, né? Então é melhor não saber. Então, tem coisas que é melhor a gente não saber, né? É melhor você não saber como é feita a salsicha, né? É melhor você não saber algumas coisas aí, né? E aí você vai né, ser poupado por Deus, na verdade, aí em relação a algumas coisas, né? Então, aqui, nesse tópico, né, é isso, né? Tem a ver com isso aqui. Tem a ver aqui dizendo que algumas coisas que Deus não contou, talvez não, é melhor você não saber, né? Peraí, eu tô... Não estou aparecendo. Agora estou. É melhor você não saber, né? E aqui o outro tópico aqui, ó, se ele não te contou, talvez é porque é melhor você não saber. Se ele não te contou, é porque tem um tempo para que você saiba, né? Existe o tempo para você saber. Então, tem coisas que ele não te contou ainda, né? Esse é o terceiro ponto aqui. Tem coisas que ele não te contou ainda. Tem coisas que talvez você não vai entender hoje, mas um dia você vai entender. Inclusive, tem coisas que a gente só vai entender na eternidade, né? Deixa eu achar aqui a minha ministração. Aqui, peraí. Tem coisas que você só vai ver na eternidade. Primeiro Coríntios 13, verso 9, né? 1 Coríntios 13 é aquele texto do apóstolo Paulo que ele fala sobre o amor, aí ele diz assim, ó, 1 Coríntios 13. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto. Olha como diz na NVT. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo, né? Apenas uma parte. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. E aí no 12 ele diz, agora vemos de modo imperfeito como um reflexo do espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente, né? Então aqui você tem uma parte sendo mostrada por Deus para as nossas vidas, né? Nós não temos aí o todo, né? Nós não vemos o todo. A gente vai entender
o processo de Deus com o tempo, você não consegue enxergar, talvez tudo agora. Por quê? Porque às vezes não é o tempo, tem coisa que não é o tempo. Deus está dizendo, né? Deus está dizendo que nós, né, mostrando aqui para a gente alguma parte de uma coisa, e talvez lá na frente você vai entender melhor isso, né? Você vai olhar e vai dizer, agora sim ficou claro para mim, agora sim eu estou conseguindo enxergar, né, melhor. E talvez algumas dessas coisas a gente só vai entender mesmo na eternidade. Tem coisa que eu falo que a gente só vai entender na eternidade, né? E isso também é um descanso para a gente que tem a esperança da vida eterna. Tem coisa que a gente não vai entender nessa vida, né? Tem coisa que a gente vai compreender só na eternidade. Você vai, foi por isso, Senhor. Foi por isso que o Senhor, né, não permitiu que eu tivesse um pai presente, né? Então eu precisava passar por esse processo, foi necessário esse processo, né? Foi por isso que o Senhor permitiu que eu passasse por essas coisas, né, que para mim foram tão doloridas, mas que hoje eu vejo que foram necessárias para me levar até onde o Senhor queria me levar, né? É o Nick lá no vídeo do November Rain que eu passei para vocês, que nasceu sem os braços e sem as pernas, e ele disse que as pessoas questionavam, né, por que Deus permitiu o filho do pastor nascer dessa forma, né? E lá na frente ele pôde entender um pouco melhor a respeito do propósito que Deus tinha de tocar milhões de vidas através da vida dele, coisa que ele não teria feito se ele tivesse sido uma pessoa com seus braços e com suas pernas normalmente, e não tivesse aquela deficiência, né? Então, tem coisas que Deus não nos contou, porque ainda não é tempo para saber, né? Algumas coisas que Deus não nos contou. Número 4, se Ele não te contou, você não precisa ficar quebrando a cabeça para saber, né? Tem coisa que não precisa ficar quebrando a cabeça para saber. Poxa, por que Deus não me contou? E então, tem coisas que realmente o tempo, né? Tem um texto aqui de 2 Timóteo. Vamos ver o que diz aqui nesse texto. 2 Timóteo. Timóteo 2. Digo mais uma vez, não se envolvam em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas, né? Então, às vezes as pessoas entram nessas questões, né? Querendo saber, Esses dias uma pessoa veio me perguntar, pastor, você acha que a Bíblia é literal? Ou se você acha que são alegorias, são ilustrações? Você acha que realmente é literal? Eu falei, eu acredito que muitas coisas são literais, né? Quando a Bíblia diz que Deus abriu o mar para o povo passar, eu acredito que Deus abriu o mar para o povo passar. Quando a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas, eu acredito que um grande peixe engoliu Jonas, né? Eu acredito na literalidade da maioria dessas coisas. Claro que a gente sabe que tem coisas que são alegorias e a própria Bíblia deixa claro aquilo que é alegoria. Mas tem coisas que eu creio que são realmente literais, né? E eu creio na palavra de Deus, na Bíblia, como palavra de Deus. Então, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu, alguém já disse isso, né? Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditaria, né? Mas como a Bíblia diz que o peixe que engoliu Jonas, então fica mais fácil ainda para acreditar, né? Mas as pessoas ficam procurando essas coisas, né? Como eu falei, e o dinossauro? Né? Então, elas ficam tentando encontrar, né, aquilo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, não é? Então, nós precisamos nos deter naquilo que o Senhor nos revelou e crer naquilo que nos revelou e não precisar ficar entrando em discussões tolas, né? Tem pessoas que entram, como Paulo orientou a Timóteo aqui, ficam entrando nessas discussões que às vezes não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Só quer ter razão. Tem gente que só quer ter razão. E alguém já disse que é melhor ter paz do que ter razão, né? Então, às vezes, a pessoa só quer ganhar uma discussão. Mas, às vezes, quando você ganha a discussão, você perde uma pessoa. Então, eu não estou preocupado mais em ganhar discussão. Já passei dessa fase, né? Eu reconheço que teve um período na minha vida que eu queria, né? Principalmente no começo ali, né? A gente começa a pesquisar. Eu estudei sobre tudo, né? Eu estudei sobre todas as igrejas, todas as seitas, todas as religiões. Eu pesquisava, sabia tudo. Então, quando eu encontrava alguém de uma determinada religião, eu lembro de um rapaz que ele era de uma determinada seita e ele tem um ponto deles que é muito forte, né? E ele enfatizava muito esse ponto, tal. Então eu peguei um livro para contestar ele, li esse livro todo, eu discutia com ele,
E eu queria ganhá-lo, né, ganhá-lo para Jesus, só que eu estava usando da forma errada, né, querendo ganhar na discussão, né, na força do meu braço. Enquanto eu tentei com argumentos, dei um livro para ele ler e tal, e ficava ali em cima dele, não resolveu, né? Até que um dia eu entendi que não era assim, né? Entreguei para Deus, falei, Senhor, não tem como eu convencê-lo, ele está, né, muito certo daquilo que ele entende que é a verdade para ele, então não adianta, eu lavo as minhas mãos aqui sobre isso. E aí, quando eu entreguei realmente para o Senhor, Deus começou a fazer uma obra na vida dele. E um dia eu convidei ele para ir numa célula, nessa época eu ainda não liderava a célula, eu fazia parte de uma célula, e eu convidei ele para ir na minha célula, né, e aí ele aceitou ir, né, depois que eu abri mão mesmo de tentar vencer na força do meu braço, ele aceitou ir naquela célula. E aí nós fomos para aquela célula, era uma célula numa borracharia só de homens, e tinham vários homens nesse dia, e nós participamos da célula, o pastor, que era o líder da célula, ministrou a célula, e no final da célula, né, o pastor falou assim, olha, tem alguém aqui que o Espírito Santo está me falando que essa pessoa tem vivido um quadro de depressão, tem estado muito mal, tem pensado em tirar a própria vida e tal, e começou a falar algumas coisas que o Espírito Santo estava revelando para ele, e disse assim, quem é essa pessoa? E nem eu que tinha levado o rapaz não sabia que ele estava vivendo tudo aquilo. E aí, na hora que ele perguntou quem é essa pessoa, para minha surpresa, aquele rapaz levantou a mão e disse, sou eu. Ora por mim, porque eu sou essa pessoa. Eu preciso dessa cura, eu preciso dessa libertação. E o pastor orou por ele naquele dia. E a vida dele foi transformada, né? E aí ele veio, e aí ele se tornou um discípulo. Por quê? Porque enquanto eu tentei vencê-lo pelo argumento, né? Então, essas discussões todas que Paulo está dizendo para fugir delas, elas não levam a lugar nenhum, né? Então, a gente tem que procurar aquilo que edifica, né? Aquilo que realmente é o propósito de Deus e edificar. Então, tem gente que está querendo saber o que Deus não contou e fica quebrando a cabeça para saber, tentando entender coisas que Deus não quer que você entenda ou que não é tempo de entender, né? O número 5, algumas coisas que Deus não te contou. Se Ele não te contou, talvez é porque Ele quer que você se preocupe com as coisas que Ele já te contou, né? Então, Mark Twain, que é um escritor americano, ele tem uma frase assim, a maioria das pessoas preocupa-se com passagens da Bíblia que não entendem, mas as que me preocupam são as que eu entendo, né? Então, às vezes a pessoa está aí, quer entender o que não tem que entender, né? Não é tempo de entender. Então, se preocupe com aquilo que você já entendeu, né? Opa, isso aqui Deus já me mostrou, Deus já falou comigo sobre isso. Então, é sobre isso que eu preciso, né? É com essa aqui que eu tenho que me preocupar, né? Então, eu não tenho mais essas paranoias de tentar entender o que Deus talvez não quis explicar, né? Eu falo isso para as pessoas, falo, eu sou um leitor constante da Bíblia, estou sempre procurando leitura da Bíblia, crescendo nesse entendimento, no conhecimento da palavra de Deus. Agora, eu entendo que se tem coisas que Deus não quis deixar claro na Bíblia, que não estão claras na Bíblia, né? Por quê? Porque não tem um propósito de Deus ali, senão ele teria deixado claro na sua palavra a respeito disso. Se ele não deixou isso claro, por quê? Porque não é o intuito dele que a gente foque nisso. Nós precisamos focar naquilo que a gente entende, né? E o último ponto que eu sempre falo nessa mensagem, se há algumas coisas que Deus não te contou. Se Deus não te contou, talvez é porque esse é o teste da confiança na soberania dele, que foi o que a Marília falou aqui, que acabou puxando isso que eu já ia falar em outro momento e aproveitei para falar hoje, né, a respeito dessa mensagem. Se Deus não te contou, é porque talvez esse seja o teste da confiança nele, né? Então, tem coisas que realmente são esse teste da confiança, né? Então, é você olhar e dizer assim, eu confio no Senhor, né? Eu vou continuar confiando nele. Eu vou ter a certeza de que Deus está cuidando de tudo, né? Então, nós precisamos confiar no Senhor, esse Deus que está no controle de tudo. E que às vezes a gente não vai entender, mas a gente precisa só confiar, né? Tem uma canção, que é aquela canção do John Mark Macmillan, que foi traduzida em várias nações, inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil ela foi traduzida pela Ana Paula Valadão, pelo Diante do Trono, que é aquela música que fala assim... Fugiu a música agora. É aquela canção que fala assim... Pronto, lembrei. Me ama, ele me ama... não tenho tempo, né? Ela fala, eu não tenho tempo para ressentimentos quando eu penso no quanto ele me ama, né? Essa canção, o John Mark Macmillan, que é o autor dela, ele fez essa canção
né, em um momento da sua vida, e ele tem uma história, né? A história dele é que ele tinha um amigo que era um líder de jovens, né, de um ministério, e esse amigo dele, ele fez uma oração um dia de púlpito, dizendo que se o Senhor, que ele queria que o Senhor, ele queria ser uma semente para que Deus pudesse tocar e transformar muitas vidas. E aí, quando ele fez essa oração, ele se entregou como semente, né? Se fosse preciso, ele estava entregando a vida dele como uma semente para que um avivamento acontecesse, para que algo maior de Deus acontecesse, algo nesse sentido. E aí, alguns dias depois, esse amigo do John Mark Millan que fez essa oração, ele morreu, né, de uma forma trágica, num acidente, se eu não me engano, de automóvel. Ele morreu e o John Mark Macmillan, então, entrou numa fase de questionamento de Deus, né? Como que Deus permitiu aquele homem de Deus, aquele cara tão entregue, tão novo, né? Tão entregue ao ministério, tão dedicado ao Senhor, e Deus permitiu que ele morresse daquela forma. E o John Mark Macmillan entrou nessa fase de ressentimento com Deus, né? Que acontece às vezes a pessoa ficar ressentida com Deus. Por que Deus permitiu? Por que Deus tirou isso de mim? Por que Deus né, fez isso? Né? Onde estava Deus? Né? Onde estava Deus quando eu passei por isso? Alguma coisa nesse sentido. E ele ficou muito ressentido. E depois de um tempo, ele lembrou para Deus a respeito daquela oração que o amigo dele tinha feito. Poxa, Deus, ele se entregou, né? E cadê, né? Cadê a respeito disso? E aí Deus começou a mostrar para ele que uma canção que nasceu no momento de dor que ele tinha vivido por causa daquela perda, que foi essa canção, iria se tornar uma semente que iria tocar a vida de outras pessoas. Então, através da perda daquele amigo, essa canção nasceu, e através dessa canção, Deus começou a levar essa canção por várias nações, e várias pessoas começaram a ser edificadas. E aí o John Mark Macmillan conta que teve um momento na vida dele que ele, então, olhou e viu o que essa canção estava fazendo, né? Quantas pessoas ela estava tocando, quantas vidas estavam sendo transformadas através dessa canção que nasceu por causa da dor dele, né? Então essa canção, ela expressa justamente isso, né? Quando ele fala, eu não tenho tempo para ressentimentos, ele está falando de ressentimentos para com o próprio Deus, né? Eu não tenho tempo de ficar aqui, né? Poxa, Deus, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Quando eu penso no quanto ele me ama, né? Então, ele nos ama, independente dessas coisas, e ele sabe o que é melhor para a gente, né? Então, o John Mark Millan conta isso. Eu contei esse testemunho dessa canção, eu contei, e um músico da nossa igreja, um outro pastor, tocou e cantou ela em um funeral, né, que eu fiz. Eu tive alguns anos atrás, uma das vezes que eu ministrei essa mensagem no novembro, né, que eu passei para vocês o vídeo na semana passada, November Rain, uma das vezes que eu ministrei ela, foi em novembro de 2016, eu acho, por ali, e foi na época que eu pastorava os jovens na sede da nossa igreja. Então, no nosso culto de jovens, eu fiz esse culto temático do November Rain e ministrei isso. E naquele dia eu fiz uma ilustração, né? Tem uma ilustração desse culto. As pessoas entram, na hora da mensagem, entra primeiro uma noiva, né? Uma pessoa vestida de noiva, e ela entra como se fosse um casamento, e ela entra ali, e quando ela chega na frente, no altar, ela cai no chão, como se ela tivesse morrido. Então ela cai, né, do jeito que o vídeo propõe, ela cai, e aí apagam-se as luzes, aí vem um som de chuva, começa um som de chuva, 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 enquanto isso, está com as luzes apagadas, alguém tira a noiva dali, e daqui a pouco ligam-se as luzes novamente, e entra um pessoal com um caixão. Então entrou todo mundo de preto carregando um caixão, colocou o caixão no púlpito, abriu o guarda-chuva, igual lá no clipe, né, do vídeo lá, e aí eles abrem os guarda-chuvas e ficam ali do lado daquele caixão, olhando para o caixão no púlpito, e aí é quando eu entro ministrando a respeito do controle de Deus, sobre as tempestades e tal, a história toda daquele vídeo que vocês assistiram, e passo o vídeo também. E aí eu fiz esse culto desse jeito, com toda essa ilustração, e exatamente um mês depois do culto, né, teve um rapaz, uma mãe que estava nesse culto, né, e ela ficou muito impactada por esse culto, e aí um mês depois ela perdeu o filho, né, o filho dela, um jovem, ele morreu num acidente de moto, e ela disse que quando ela perdeu aquele filho, ela disse que aquela ministração um mês antes foi o que deu forças para ela suportar aquela dor de perder aquele filho, né, e ela falou isso para mim, ela falou, pastor, aquele culto, aquela pregação foi uma preparação para o que eu ia viver. Hoje eu consigo compreender que, apesar de não entender,
mas eu consigo suportar essa dor de perder um filho. Por quê? Porque naquele dia o Senhor me preparou, porque o meu pensamento naquela noite, quando eu ouvi aquela ministração e vi aquelas pessoas perderem tantas coisas valiosas e continuarem adorando o Senhor, o meu pensamento foi: e se eu perdesse, né, um dos meus filhos? Será que eu continuaria adorando ao Senhor? Será que eu continuaria confiando no Senhor? E um mês depois ela perdeu um filho e ela entendeu que aquilo tinha sido uma preparação para aquele momento de dor. E eu fui fazer o sepultamento, eu fui ministrar no funeral dele, e eu contei isso, falei sobre essa música do John Mark Macmillan, e aquele amigo pastor tocou e cantou aquela música. Então, é justamente o teste, muitas vezes, da nossa confiança em Deus. Nós vamos passar por momentos difíceis, e dentro do nosso contexto de paternidade aqui, a gente sabe que muitas coisas, talvez difíceis aqui, que muitos viveram, em relação aos seus pais, em relação a toda essa questão que a gente tem colocado aqui, é um teste de confiança em Deus, confiarmos em Deus ainda que a gente não entenda, entender que os caminhos dele são mais altos do que os nossos. A Bíblia diz, quero terminar com esse texto, eu gosto muito desse texto também de Romanos, no capítulo 11, no final desse texto ele diz assim: como são grandes, 33, Romanos 11, 33, em diante. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Olha como diz na NVT. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória, para sempre. Amém. Em outras traduções ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quão inescrutáveis, Tem outra tradução que diz: são os seus caminhos, São mais altos do que os nossos. Então Deus enxerga o todo, Deus enxerga a eternidade, Deus enxerga o que a gente não está enxergando. Então a gente precisa confiar. Se Deus não nos contou, talvez não é tempo de saber, talvez é melhor não saber, e talvez esse seja o teste da confiança mesmo, de dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. O Senhor sabe, eu não sei não, mas o Senhor sabe. Amém? Então, essa mensagem é propícia para as nossas vidas hoje. Continue confiando no Senhor, entendendo que Ele sabe todas as coisas. Por mais que você não entenda, como a Marília falou aqui, cheio de interrogações, não entendo, mas Deus falou para ela: você só precisa descansar, você só precisa confiar naquele que nunca falhou, naquele que nunca errou, naquele que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Confiemos então nesse Deus em nome de Jesus. Amém? Então essa é a mensagem que eu aproveitei para compartilhar com vocês, Eu já ia falar em algum momento e aproveitei hoje, já que a Marília comentou isso, para poder falar com vocês sobre essas interrogações que existem, mas que Deus continua no controle. Ele é esse bom Pai que sabe o tempo certo das coisas, a forma certa das coisas, e Ele não falha. E nós precisamos confiar sempre nesse Deus que nos ama. Ele nos ama. Não sou o Anderson não para cantar, mas é isso. Amém? Amanhã nós voltamos, tá? Amanhã nós vamos ter um convidado especial aqui, um pastor amigo, que vai estar falando com vocês a respeito de paternidade. Então não perca, vai ser muito especial amanhã essa ministração. Então eu quero te encontrar aqui amanhã, às 4h42 da manhã. Estamos juntos aqui na nossa madrugada com o Pai, em nome de Jesus. Alguém gostaria de orar para encerrar aí esse nosso encontro hoje, agradecendo a Deus por essa manhã e por esse dia? Quem vai orar aí? Eu oro. Pode orar, Jamile. Senhor Deus, Pai querido, queremos te agradecer pela oportunidade de começarmos o dia, Senhor, na tua presença, ouvindo a tua palavra e aprendendo mais de ti. Quero te pedir por cada pessoa que está nessa sala do Zoom nesse momento, por cada coração, Senhor, que o Senhor venha curar, restaurar e nos fazer
sentirmos que somos teus filhos, teus filhinhos queridos. Muito obrigada, Pai, nos dá um dia feliz na tua presença. Nos continuando abençoando durante todo esse desafio. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. É isso, gente. Deus abençoe. Amém. A vocês. Amém. E até amanhã, às 4h42. Até amanhã. Até Deus abençoe. amanhã. Jesus Bom dia, abençoe o gente. dia de vocês, o nosso dia. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Amém.